Pra quem não me conhece, eu sou a Viviane, mãe de uma criança autista, e esse canal é um canal aberto de maternidade atípica. E hoje nós vamos falar de um tema interessante, que é sobre inclusão escolar. O seu filho autista teve problemas entrando na escola? Teve alguma escola que recusou ele, que não aceitou ele por ser autista? Então, isso é uma coisa muito comum. Eu vou contar um pouquinho de como foi a nossa experiência com a escola, mas antes eu quero que vocês se inscrevam no canal, já dá um joinha, já curte o vídeo agora no início para o YouTube entregar mais esse conteúdo para outras mães, para a gente conversar a respeito da inclusão escolar. Será que ela existe mesmo? Então, vamos lá. O Pedro, ele começou na escola com 1 ano. Ele estava no ensino particular. Estava indo tudo bem, porque isso foi antes da pandemia. O Pedro deu início à sua fase escolar, digamos assim, né, com 1 ano de idade. Na verdade, era creche, porque eu trabalhava em casa e eu precisava pelo menos de um período, de meio período, para conseguir trabalhar, né? Então ele começou na creche, mas era uma creche particular. Quando ele começou na creche particular, foi pouco antes de estourar a pandemia. Então ele ficou pouco tempo na escola e aí em seguida fechou tudo. Então, aí depois que fechou tudo, ele ficou, digamos que 2 anos afastado da escola, e quando voltou, já voltou com várias habilidades que ele tinha perdidas, né? Então, assim, ele voltou para a escola particular. Na época, meu marido, ele tinha bolsa da empresa, a empresa pagava uma bolsa para o ensino até os 5 anos de idade. Então, ele estudava na escola particular, meio que porque a gente tinha essa opção, né? Porém, o que aconteceu? Quando a escola me chamou, quando voltou da pandemia, a escola me chamou para falar sobre o Pedro, porque o Pedro já estava diferente, o Pedro não estava verbalizando, o Pedro não estava socializando, o Pedro não queria fazer as atividades, o Pedro chorava, ele dormia muito, e a inclusão na escola estava ficando muito difícil, porque ele não estava querendo. Ele até ficava na hora que eu deixava ele, mas depois, durante o período que ele ficava na escola, que eram de 4, 5 horas, acho que mais ou menos isso, ele chorava muito. Aí na hora que a professora ia dar uma atividade, alguma dinâmica, ele deitava a cabeça na mesa e dormia. Então a escola me chamou para conversar. Então foi aí que deu início a todo o processo que eu já contei para vocês no primeiro vídeo aqui do canal, sobre como a gente descobriu o autismo, né? Então, passando tudo isso, passando essa fase da descoberta do autismo, ele continuou nessa escola por um período até os 4 anos. Até os 4 anos ele ficou nessa escola. Aconteceu o seguinte, eu fiquei no início, quando a gente estava descobrindo, eu achei a escola super, super solidária comigo. Eles me deram muita força, procuraram sempre estar ali junto. Porém, o que eu senti nos últimos meses, assim, que eu fiquei lá, que eles já não estavam mais tão dispostos, assim, né? A gente fazia algumas reuniões com a professora e o coordenador. Inclusive, o coordenador chegou a questionar se o Pedro não tinha preguiça, mas mesmo com a suspeita do autismo, ele perguntou se não era preguiça, né? E isso me desanimou demais. E eu conversando com as mães na clínica onde o Pedro fazia terapia, e elas sempre me falaram muito bem da escola da prefeitura, que a escola da prefeitura tem um suporte muito bom. E aí eu falei assim, eu vou dar uma chance, né? O Pedro tinha 5 anos, então eu falei assim, eu vou dar uma chance, eu vou colocar ele na EMEI, que aqui em São Paulo é a Escola Municipal de Ensino Infantil. Nessa EMEI, normalmente as crianças entram um pouco mais cedo, entram com 4 e saem com 6, que aí com 7 eles já estão no primeiro ano. Então ele entrou como se ele tivesse entrado já no segundo ano de EMEI, como ele fez 1 ano na escola particular e no segundo ano ele entrou na EMEI. E eu posso dizer pra vocês que foi um tratamento totalmente diferenciado. Assim, eu tive o total apoio da escola. A diretora era um amor de pessoa, as professoras super qualificadas, as professoras eram professoras formadas há muitos anos, elas tinham uma experiência muito grande. E mesmo com as dificuldades que o Pedro tinha na escola, porque ele não fazia atividades, ele tem essa questão de não fazer as atividades. Então, mesmo com todas essas dificuldades,
as professoras sempre me mantinham informadas do que elas estavam tentando fazer com ele. Tanto que no final eu ia nas reuniões de pais e normalmente com uma criança autista, quando ela não tem essas habilidades, ela não faz nenhuma atividade. E o Pedro é assim, ele não faz nenhuma atividade. Então, se eu fosse na uma reunião, eu não viria nada de atividades do meu filho. Eu pegaria um caderno em branco, né? E isso, para quem é a mãe de autista, é uma facada no coração, porque você vê as outras crianças todas fazendo as atividades, todas ali, né, se desenvolvendo, aplicando as habilidades, e o seu filho não. O seu filho, ele não tem essas habilidades, né? E então você ia na reunião, eu ia na reunião e não tinha nada. Isso na escola particular não tinha praticamente nada. Teve um dia, inclusive, que eu saí da reunião, entrei no carro e chorei. Porque assim, eu falei assim, meu Deus, o que vai ser da vida do meu filho, né? E aí não tinha nada, não tinha nenhuma atividade dele. Já na EMEI, na escola pública, que eu tenho, a professora fez uma coisa muito legal pra mim. Como o Pedro não fazia poucas atividades ou quase nada de atividade, ela fez um diário, né? Então, assim, nesse diário ela pegou aquele caderninho de desenho, tirava fotos dele e contava uma historinha de como que ele estava na escola. Ai, olha, o Pedro, ele chegou assim na escola, depois ele foi desenvolvendo, ele foi gostando de ficar em tal brinquedo no parquinho, o Pedro gostava de brincar com água. Então, assim, ela foi fazendo tipo um álbum com fotos dele, e isso foi essencial para mim, porque assim, eu pude ver o quanto ele evoluiu socialmente, né? Porque não pedagogicamente, porque pedagogicamente não tinha como ele evoluir tanto, mas na parte social ele melhorou muito. Então assim, antes o que ele fugia das crianças, hoje ele já permitia ficar mais próximo das crianças. Hoje ele já não se afasta, ele não se isola, ele fica no meio, mesmo que ele não entenda, né, aquela questão da brincadeira, mas ele tá ali no meio, ele não se afasta, ele não se assusta com as crianças, né. E então, esse carinho que a escola teve comigo foi um carinho excelente. Então assim, eu já pude ver que eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi ter colocado ele na escola da prefeitura aqui de São Paulo. Outra coisa muito importante é que ele foi pro primeiro ano esse ano, e eu tava morrendo de medo de ele ir pro primeiro ano. Ano passado, inclusive, eu até liguei na Secretaria de Ensino para perguntar se podia reprovar ele, para ele continuar mais um ano no EMEI, mas eles informaram para mim que não pode, porque a criança tem que seguir na idade dela e que as habilidades podem surgir de uma hora para outra com autistas. E é normalmente é o que acontece. Às vezes uma criança ela não tem uma habilidade hoje e amanhã, de repente, trabalhando nas terapias, ele começa a ter essa habilidade. Então, ela falou assim, então não pode, ele tem que ir pro primeiro ano. E aí foi muito sofrido, porque eu fiquei pensando, meu Deus, pra onde que esse menino vai? Uma escola grande. E aí, do lado da EMEI dele, tinha uma outra MF, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental, que eu já tinha ouvido falar muito bem dela. Então eu falei assim, olha, eu quero que ele vá para essa escola e eu vou torcer para que ele vá para lá, porque se ele não for para lá, se ele for encaminhado para outra escola, eu vou até a delegacia de ensino e busco a vaga dele nessa escola. Mas graças a Deus isso eu não precisei fazer. A escola automaticamente mandou o Pedro para essa escola. E assim, antes de começar, quando eu fui fazer a matrícula, eu já expliquei na secretaria a questão do Pedro, já levei todos os documentos dele, levei laudo, levei relatórios. E aí ela falou assim, olha, antes de começar a escola, a gente vai chamar a senhora para uma reunião e a gente vai conversar um pouquinho, trocar ideia sobre como que é o Pedro e tudo mais. Então, antes de começar as aulas, eu fui a primeira vez lá conversar com a diretora e a auxiliar da diretora. Então a gente conversou, trocou ideia sobre como que era o Pedro, sobre o que a escola faria e o que eu esperaria e o que eu esperaria deles, né? E depois, outro dia também, antes de começar as aulas, eu conversei também com o PAEE. O que é o PAEE? Aqui na Escola Municipal da Prefeitura é o professor de ensino especial, né? É o professor de apoio de ensino especial. E esse professor de apoio, ele é fundamental, porque assim, ele não é um professor exclusivo para o meu filho.
ele é um professor exclusivo para a escola. Então, assim, ele vai pegar as crianças que têm maiores dificuldades e vai dar um reforço. Então, no caso do meu filho, qual que é a maior dificuldade do Pedro hoje? É a coordenação motora para pegar no lápis. Então, ele vai trabalhar essas questões com ele, vai trabalhar. E esse trabalho dele não é durante a escola, né? Ele, durante a escola, lá na sala de aula, tem uma professora, que é a professora formada, e tem uma estagiária que auxilia a professora com as outras crianças. Então, assim, o Pedro, ele não tá sozinho, absolutamente sozinho numa sala. Então, e sem contar que tem as AVS, que são os auxiliares, né? Então, essas auxiliares que ajudam o Pedro a movimentar na escola, a ir ao banheiro, a comer. Então tem toda uma equipe que eu vou dizer sinceramente que na particular não tinha. Tinha o quê? Uma professora na sala que nem sempre a professora da escola particular ela é formada. Muitas vezes ela é estagiária. Então, assim, eu não sei se, eu acho, se eu não me engano, a que o Pedro estava no último ano, ela estava se formando, ela não era formada ainda. E no ensino da prefeitura não, a Secretaria de Educação fica muito em cima. Então, assim, tem que ter uma professora formada. A professora dele, por exemplo, esse ano, a professora dele já conversou que além de formada em pedagogia, ela é especialista em alfabetização. Ela está se formando também, está fazendo uma pós-graduação em aba. Então, assim, eles estão atentos ao movimento que está acontecendo hoje em dia com um número crescente de autistas. Então, assim, o que me dá mais tranquilidade, saber que meu filho está num lugar, num ambiente que está se preocupando com ele. Então, assim, voltando aqui um pouquinho no PAEE. Então, o PAEE, o que ele faz? Ele faz uma espécie de ensino complementar. Então, o Pedro estudando na parte da manhã, na parte da tarde ele vai fazer essa sala de reforço. Então é uma sala de recursos. Nessa sala de recursos tem todos os equipamentos necessários para desenvolver as habilidades dele. Então é como se ele fizesse uma terapia na escola com um professor. Então isso é muito legal. Eu gostei bastante dessa oportunidade que a prefeitura tem dado, porque não é fácil, porque se eu tivesse, realmente, se eu tivesse continuado no ensino privado, eu teria que contratar, e eu não tenho condições de contratar um professor para o meu filho. O plano de saúde não manda um AT sem ordem judicial. E para eu conseguir uma ordem judicial, eu vou ter que ir ou na defensoria pública, que demora muito, e nem sei se vai dar, se consegue, ou eu pagar um advogado por fora, que é de 4, 5 mil reais no mínimo. No mínimo, um advogado costuma cobrar para uma liminar. Então, assim, eu não tenho esse dinheiro. Então, eu tenho que fazer as coisas conforme o que eu alcanço. Eu não posso ir além do que eu tenho condições, né? E acredito que a maioria das mães está nesse sentido. Por exemplo, eu não tenho direito nem ao auxílio do governo, porque a minha renda está acima do que eles pedem. Então, assim, como que fica, né? Aí a mãe não consegue trabalhar, mas a renda não é tão alta, mas também não tá dentro do que eles querem. E aí, já viu como que fica, né? Mas voltando aqui para a inclusão, então eu tô assim muito satisfeita com a escola que ele tá? E até inclusive eu peguei aqui para vocês aqui na internet que tem uns direitos da criança autista na escola. E tem duas leis que eu não conhecia e eu achei bem legal, que é além da Lei Brasileira de Inclusão e a Lei Berenice Piana. Então eu vou ler para vocês aqui, eu imprimi aqui para vocês, porque é importante saber os direitos, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência é a lei número 13.146/2015, também como conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei garante os direitos das pessoas com deficiência em diversas áreas, incluindo educação. No contexto escolar, ela determina que as escolas não podem recusar a matrícula de alunos com deficiência. A educação deve ser inclusiva em todas as etapas de aprendizagem. As instituições de ensino devem oferecer adaptações e acessibilidade, incluindo profissionais de apoio e materiais didáticos adequados. E a cobrança de taxas extras para alunos com deficiência é proibida.
tá? Então, essa lei reforça o direito à educação em ambientes regulares e o combate à segregação de alunos com deficiência. E a lei Berenice Piana, que é a lei número 12.764 de 2012, ela diz o seguinte: é a lei que criou a Política Nacional de Proteção de Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, TEA, e ela reconhece oficialmente o autismo como deficiência, então garantindo mais direito para essas pessoas no âmbito escolar. O que a lei estabelece? Crianças autistas têm o direito à educação e inclusão em escolas regulares com apoio especializado. A matrícula não pode ser recusada por causa do autismo. Os autistas devem ter atendimento multiprofissional, quando necessário. As escolas devem oferecer adaptações do ensino e materiais didáticos acessíveis. E o poder público deve garantir a capacitação dos professores para atender os alunos autistas, né? Então, assim, temos duas leis importantes na questão do autismo. Elas são cumpridas ao rigor? O ensino privado não é tanto, viu? Posso dizer isso, eu falo isso, eu sei que é polêmico isso, e algumas mães podem vir aqui e falar assim, ai, mas na escola do meu filho é particular, não sei o quê. Sim, que bom, graças a Deus que é, porque não é a realidade da maioria, tá? Eu converso com muitas mães nas clínicas e muitas falam mesmo que o filho teve a matrícula negada. Então, olha o grau de problema. Então, assim, não é todas as escolas. E o interessante da escola pública é que ela segue a lei direitinho. Não são todas, claro, isso vai depender muito da direção da escola, vai depender muito se a direção é humanizada. Não estou aqui generalizando, mas aqui, pelo menos na minha realidade, com o meu filho, eu estou vendo que tudo que está proposto aqui na lei está sendo cumprido. Ele tem todo o apoio, a matrícula dele foi super tranquila de fazer, eu não tive problema nenhum, não tive que fazer nada. Então, assim, pra mim foi essa inclusão dele na escola foi super tranquilo. Mas eu vejo que muitas mães às vezes têm medo de colocar eles no ensino público por conta da quantidade de crianças que tem na sala. Mas eu posso dizer assim, olha, a gente está criando os nossos filhos pro mundo. Então, eles vão ter que ir, né? Por mais que doa, eles vão precisar disso. Então, não tem o que fazer, eles têm que ir pra escola, né? Agora, se seu filho tem uma comorbidade que atrapalha um pouco mais, como hiperatividade, é legal, talvez, você conversar com o seu neuro, ver com ele um laudo para que ele fique menos horas na escola ou que ele fique menos dias. Talvez seja interessante. O Pedro, ele foi incluído na escola de maneira normal, natural. Ele vai no horário 17 da manhã, sai às 11h30, 11h40 e pra ele tá tranquilo. Mas eu entendo que tem outras crianças que têm essa dificuldade, que não conseguem permanecer o horário todo. Tem crianças que ficam muito agitadas por conta do barulho. Tudo é uma questão também de conversa. Eu acho que é importante você conversar com a escola e explicar os motivos. E se a escola não está cumprindo com o que tem que cumprir, a delegacia de ensino tá aí para você denunciar a escola e você não precisa ficar preso àquela escola. Você pode procurar uma outra escola que atenda seu filho melhor, né? Então, assim, não adianta você ficar insistindo numa coisa que não dá, né? Às vezes eu vejo muitas mães que ficam, ai, mas a escola do meu filho trata, aí eu trata mal, e por que você não tirou de lá? Por que você não denunciou, né? Então denuncia a escola e tira ele de lá, procura uma outra, vai conversando com outras mães, que quem sabe vocês trocando ideia, vocês encontrem uma escola que seja adequada. Porque tem escolas e escolas, isso eu reconheço. E graças a Deus, o Pedro caiu numa escola maravilhosa, né? E de verdade, eu queria que isso fosse uma realidade para todos, né? Eu sei que realmente não é uma realidade para todos. Então, assim, aqui no canal, eu já falei pra vocês, eu conto da minha realidade que eu passo com o meu filho. Não é uma coisa, não é uma realidade pra todo mundo, infelizmente, né? E é isso, gente. Hoje eu vim falar pra vocês como que foi um pouquinho dessa inclusão do Pedro.
E eu quero saber de vocês aí nos comentários se pra vocês foi difícil essa inclusão, se vocês conseguiram matrícula com facilidade, se vocês têm alguma questão relacionada à escola, se a escola realmente te brecou, se a escola negou o seu pedido. Vocês têm direitos e vocês podem buscar. Se você não tem condições, tem a Defensoria Pública, como eu falei, ela é um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Então, assim, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. E essas são as armas. E a educação, ela é importante para o autista, ela é importante para a criança atípica, ela é importante para todos. Então, a gente tem que lutar para que essa inclusão seja feita de maneira efetiva. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha com outras mães, deixa seu comentário com a sua opinião, se concorda, se discorda de alguma coisa, você passou por alguma situação que na inclusão escolar que te deu que te deu problema, que te deu gatilho, comenta aqui que eu vou estar respondendo todo mundo. Um beijo e até a próxima.